Fala galera, tudo bem? Estamos começando o primeiro Voz Podcast, diretamente dos estúdios da Viva. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje no primeiro Voz Podcast, nós vamos estar recebendo o pastor José Soares e também a nossa irmã, a pastora Raquel, a pastora Raquel Gomes, que também está aqui nos estúdios da Viva. Hoje nós vamos falar, no primeiro Voz Podcast, vamos falar sobre a Igreja Batista Sião de Curitiba. Quem é a Igreja Batista Sião de Curitiba, onde começou, quando começou, as ações da Igreja Batista Sião e também, o mais importante, as ações da Igreja Batista Sião na comunidade. E como eu falei, nós estamos recebendo aqui, digamos que o nosso anfitrião, porque os estúdios da Viva está aqui na Igreja Batista, e também foi o terceiro pastor da Igreja Batista Sião de Curitiba. Pastor, tudo bem? Tudo bem, Dinei. Que bom estar aqui neste primeiro podcast da Viva. Isso aí. Isso. Pastor, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, nós temos que começar a olhar para a história, né? Vamos pegar um pouquinho lá no passado, um pouquinho da história da igreja. Igreja Batista Sião de Curitiba. Por que Igreja Batista Sião de Curitiba? Na verdade, Ednei, amigos, a Igreja Batista Sião não começou como Igreja Batista Sião. Começou como Igreja Batista no Jardim Natália. Na verdade, começou como Congregação Batista no Jardim Natália. E a Congregação Batista no Jardim Natália foi iniciada pela Igreja Batista Betel, no Capão da Embuia, quando era o pastor ainda o doutor Paulo Galite. Também o pastor Samuel Lagos Malo, que andando aqui pela região encontrou aqui uma família, né? Uma família que entendeu que aqui era o local próprio para ter uma igreja. Isso nos idos lá de 72, 73, e aí a pessoa certa para falar sobre isso está aqui, a pastora Raquel. Já eu quero conversar com a pastora Raquel, que tenho certeza que ela também faz parte dessa história e tem muita coisa para contar. Com né? certeza. Agora, pastor, quando o senhor fala de Jardim Natália, vamos chegar na história da igreja, mas o senhor é um pioneiro do bairro. Né? A história da Igreja Batista Sião se confunde com a história do pastor Soares. Né? Então, Jardim Natália. Por que Jardim Natália? Quando eu cheguei aqui em 80, eu cheguei aqui no dia 1º de maio de 80, eu assumi a igreja. A igreja era pequena, em torno, na época, de 40 membros, mais a frequência de 25 pessoas. Esta era a realidade daquele momento. E parece-me que até hoje, se não me falha a memória, ainda existe Jardim Natália, que é esse meio aqui na Rua Arábia. Parece-me que até ali pelo Rosário de Belém, não sei, mas ainda existe. O codinome Jardim Natália. O Jardim Natália. Que é o centenário. É, né? exatamente. É o centenário. Que é o centenário. Mas ainda existe, ainda se fala em Jardim Natália. Entendi. Aí, o Jardim Natália, porque a igreja estava exatamente aqui, no Jardim Natália, né? Por isso, Jardim Natália. Agora, pastora Raquel, tudo bem? Tudo. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do nosso primeiro Voz Podcast. É um prazer ter a senhora aqui. Amém. O pastor Soares comentava sobre esse começo, juntamente com a Igreja Betel, de se instalar aqui a Igreja Batista Sião, aqui no Natália. Conta um pouquinho para nós essa história. Então, quando a Igreja Batista Betel, né, ela trouxe para cá uma congregação, vamos dizer assim, essa congregação, ela começou na casa da minha família, né, da minha família, na verdade, do meu esposo, a família Abreu, onde acolheu ali, então, os primeiros cultos, né, feitos tanto na casa como também na rua, né, porque a gente não tinha ainda um local para estipular como igreja. Então, as portas das casas do meu sogro, da minha sogra, foram abertas, então, para que começasse ali aquele ponto de congregação. E as pessoas foram se reunindo ali, crescendo, e logo nós conseguimos aqui, então, este terreno que na verdade era de frente para a Rua Arábia, né? E ali, então, foi construída a primeira igreja
batista, onde daí saímos de congregação para a igreja. Então, na realidade, o seu sogro, né? Meu sogro, seu Halime. Que foi o pioneiro. Exatamente. Que morava aqui já na região e frequentava a Igreja Batista Betel. Exatamente. E se sentiu, então, a necessidade de ter uma congregação aqui da Igreja Batista Betel. Pois não, pastor? Então, gente, tem um fato curioso na vinda da igreja, da congregação para cá, é a história do irmão João Cordeiro, que era o irmão do pastor Alípio Cordeiro. Que foi o primeiro pastor. Que foi o primeiro pastor. O irmão João desculpa, não cortando o pastor, o primeiro pastor também faz parte da família? Não faz? Não. Tá. O irmão João Cordeiro, ele era um carpinteiro, construtor. E ele a vila aqui estava iniciando e ele estava construindo uma casa. Em dado momento, ele estava embaixo do porão da casa, ou em cima do assoalho da casa, e olhando para o horizonte, vendo casa sendo construída de um lado, do outro, e tal, ele disse o seguinte: que lugar bom para ter uma igreja, ter uma congregação. Então, o irmão João Cordeiro, ele foi possivelmente o visionário. Então, eu já estou lembrando desse fato porque a quem honra, honra, né? Então, o irmão João Cordeiro levou o assunto para a Igreja Betel e, a partir dessa visão do irmão João Cordeiro, é que a igreja decidiu, então, trazer vir um grupo para cá, e vindo este grupo aqui para o bairro, começaram a fazer cultos em cima dos terrenos, da esquina, culto, quem sabe até em cima de caminhão, com alto-falante. E aí é onde entrou, então, o sogro da pastora Raquel. Como eles eram batistas, né? O irmão Halim, a irmã Judite, que até hoje a irmã Judite está aqui, e tem membros fundadores aqui, então eles também iam para esses cultos. Então, vamos ter o culto lá na minha casa. Então, ele convidou, abriu a porta da casa para reuniões. E aí nasceu a Igreja Batista no Jardim Natália. E o pastor da Igreja Batista Betel, que o pastor mencionou o nome, era o... Na época, também o pastor doutor Paulo Gallit, que tinha como auxiliar o pastor Samuel Lagos Malo, que está vivo ainda, está lá na Betel, na Igreja Batista Betel. Foi eles que enviaram, na verdade, o grupo para abrir aqui o ponto de pregação, na verdade. E naquela época já existia a Convenção Batista, já estava instalada essa ordem da igreja na cidade? Já existia a Convenção Batista Paranaense, já existia a Associação das Igrejas Batistas da capital. Eram poucas igrejas aqui na capital, né? Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, na capital tinha em torno de 35 igrejas, 37. Hoje nós temos mais de 100, 120 igrejas, só aqui na capital, né? Então, na época já existia essa organização. Tá, então agora vamos falar um pouquinho da história do primeiro pastor da igreja, né? E a Raquel, com certeza, também acompanhou, né, o primeiro pastor, que foi o pastor... Foi o pastor Alípio. Alves Cordeiro. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei muito pequenininha, né? Como eu era criança ainda. E eu não cheguei na fase do pastor Alípio, eu cheguei na fase do pastor Rocha, né? Não, na minha fase lá. Não, quando criança, acho que ainda era o pastor Rocha. Daí, aí o pastor Rocha saiu. Isso. E daí foi o pastor Soares, né, que assumiu. E a minha família toda, né, começou a participar aqui, eu como criança, e o meu avô era regente do coral, o meu pai, minha mãe fazia parte aqui de todas as atividades da igreja, e fui crescendo nesse ambiente, né? Mas, em determinado tempo, eu e a minha família, a gente acabou saindo daqui pelo fato de que nós não éramos, na época, batistas. Nós éramos de uma outra denominação e nós retornamos para essa outra denominação. E nesse período de adolescente, né, no meu caso, eu fiquei um tempinho fora da igreja. Mas foi aqui na Batista
Sião, que na verdade já era Vila Centenário, porque daí saiu de Jardim Natália para Pra passar Centenário. Vila Centenário, né? Retornei aos meus 15 anos, estou aqui desde os meus 15 anos, então, né? Trabalhando aqui na igreja. Então, eu acompanhei muito pouco o pastor Alípio, mas a gente conhece muito bem a família do pastor Alípio, que durante muitos anos, né, estiveram aqui na igreja junto conosco, né? Não estão mais, já estão em outro local, né? Alguns sim, alguns não, né? Porque a vida vai levando, né? Sim, Cada sim, um sim. depende, mudam de lugares, de endereço, né? E acabam daí indo para uma outra igreja para poder facilitar. Mas a gente teve bastante convivência com a família deles, né? E ainda temos com a família deles. E foi, assim, uma época de grande crescimento, né? Mas o interessante é que neste ponto, né, eles ficaram 2 anos, cada um desses pastores, e o pastor Soares chegou aqui como seminarista, né, trabalhando aqui O como seminarista pastor José Soares. Exatamente, o Seminarista pastor da José Soares. bicicleta. Pastor da bicicleta. O pastor da bicicleta. Por quê? Porque, na época, a maneira de se locomover aqui no bairro, fazer visita, era a bicicleta. Então, onde a gente viu o pastor, ele estava de bicicleta, né? Sempre indo fazer as suas visitas. E o seminarista pastor José Soares foi também colocado no campo missionário, vamos dizer assim, aqui da região, pela Igreja Batista Betel. Não, Ou já não. pela convenção, como é que funcionou? Quando eu cheguei aqui, a igreja aqui já era autônoma, ou seja, uma igreja organizada há 5 anos. Foi organizada em 75 e eu cheguei em 80. Já era uma igreja que tinha autonomia para convidar o seu pastor. Já tinha convidado o pastor Alípio, que foi o pastor da congregação até o momento em que organizou. Depois ele ficou um pouco a mais e saiu em 73. Ele deixou a igreja. Aí veio o pastor José Rocha e ficou até 78 o pastor Alípio. Até 78, mais ou menos. Depois de organizada. Aí, em 78 chegou, 77, 78 chegou o pastor José Rocha, e aí eu assumi em 80, no mês de maio de 80, como seminarista. Nessa fase que nós estamos conversando aqui, será que tem aí, Vruca, algumas fotos para ilustrar esse primeiro momento, para que a gente possa avançar para a próxima fase? A gente está olhando aqui. Aqui é ainda a congregação ou já é a igreja? Aqui já é a igreja, é o nosso templo antigo, né? Rapaz, já tinha bastante membro, hein? Já tinha. Aí já era uma fase boa. Eu não sei o ano que é essa aí, mas já era uma fase boa. A gente acha que, não sei se nós temos aqui alguém bem conhecido. Opa, aqui já é o templo novo. É outro templo. Aqui já é o templo novo. Pastor Alípio está ali. Não está não. Não está não. É o Mamute Amarelo. Tá, e me diz uma coisa, o templo que a gente fala que é o templo novo... Esse é o templo velho. Esse é o velho, né? Esse é o velho. Que a gente fala de templo novo, foi construído já pelo pastor José Soares. Isso. Esse entendi. templo aqui, inclusive onde funciona o salão social, já foi construído na minha época. Essas fotos aqui do templo antigo, que a gente fala, né? A gente chama o templo de madeira. Aqui o pastor Soares já estava como pastor. Já estava como pastor. É interessante, né? Porque como o pastor... normalmente as igrejas, elas trabalhavam já diretamente com o pastor formado, né? Pelo seminário. Eu peço só dar uma seguradinha aí, Marcos, Vruca, que essas aqui... Vai achando as antigas. Já são as primeiras nova, lá né? mesmo. As primeiras ali ainda que... Ó, o Fuscão, hein? Ó, o Fusca. A frota do ano. Na época era. Que maravilha. Eu acho que isso aí era era a inauguração desse prédio. E agora, pastor, o pastor seminarista. Sim. O senhor veio... Na verdade, não era pastor, era seminarista. Seminarista. A palavra pastor ainda não cabia. Não cabia. O seminarista veio designado... Eu vim a convite. A convite da igreja aqui para ser o seminarista. Eu trabalhava na Casa Pernambucana. Entendi. Eu era funcionário da Casa Pernambucana. E já estava em que ano do seminário? Eu estava no terceiro ano. Terceiro ano do seminário. Terceiro ano.
Ah, do entendi. seminário. Então, na realidade, a Igreja Batista Sião já é pioneira de ter como pastor titular seminaristas, né? Começa sempre. Já nós vamos entrar na história atual da igreja que Sim. tem o pastor titular hoje, pastor presidente, é o pastor Jean, que foi seminarista. Que foi seminarista aqui. Ah, Exatamente. que bacana, que legal. Então, aí o pastor, o então seminarista José Soares se tornou pastor titular da igreja. Quando? Um ano depois, em 81, dia 17 de maio de 81, eu fui consagrado pastor. Fui examinado pela Ordem dos Pastores Batistas do Paraná, passei por uma banca de exames e examinado, fui aprovado e assumi como pastor, porque até de 80 a 81 eu era o seminarista. Depois eu fui eu fui consagrado e ordenado em 81. Já tinha quantos membros a igreja, pastor? Olha, eu creio que quando eu assumi aqui em 80, a igreja tinha uns 45 membros, mas tinha tido um revés, uma situação, um grupo grande tinha saído, 18, 20 pessoas tinha saído, eu estava com 25, 27 pessoas. Um ano depois, eu já deveria estar com 40. Quando eu me tornei pastor, já deveríamos ter 40 membros, né? Ali por volta de 81. E 81 até 88, a igreja cresceu, mas não foi tanto, né? Mas nós já devíamos ter até em 85, 5 anos depois que eu estava aqui, em torno aí de uns 100 membros, né? Entendi. Então vamos falar do pastor da bicicleta. Isso, pastor da bicicleta. A história do pastor da bicicleta que a Raquel mencionava já não era mais o seminarista, já era o pastor titular da igreja. Já era pastor. E por 3 bicicletas. E por que o pastor da bicicleta? Porque eu só usava bicicleta. E como eu era recém-casado, a minha esposa ia na garupa, né? A pastora Sônia. A pastora Sônia na firme garupa e forte. também. Aí vamos juntos, aí visitando tal. A primeira bicicleta, uma Monarch, né? Uma Aro 28, se me falha a memória, se eu entendo bem de bicicleta. Aí um dia eu fui visitar um irmão, tranquilo lá no irmão, estava frio, guardei a bicicleta lá no fundo, e não é que tinha alguém me seguindo, porque quando eu botei lá, na hora de ir embora, estava lá na edícula, guardadinha lá, quando saí não tinha mais nada, levaram. Roubaram a primeira. Roubaram a primeira. Mas só que veio a segunda, a terceira também. E o senhor fazia visita ali na casa dos membros, em torno da igreja, também de bicicleta. Região toda aqui na época, né? De 80, aqui da BR para baixo, até a linha, porque da linha para baixo... Até a linha não, até a Rua Tunísia, porque da Tunísia também não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Porque, se eu não me engano, aquela região São Domingos... Ali não existia. Não existia. Não existia. Fui eu que, na verdade, dei suporte ali para o pessoal entrar, né? Porque eu estava o pastor aqui da região, talvez fosse o pastor mais conhecido na época. Então, na hora que precisava de mim, eles corriam aqui para pedir apoio. Entendi. Né? E o pastor Soares ficou esse tempo todo como pastor titular da igreja e a igreja foi crescendo. Foi crescendo. Aí, veja bem, a igreja foi crescendo, nós começamos a ficar apertado naquele tempo. Não sei se o Vruca tem ali alguma ainda foto da parede, daquela de madeira. De madeira Vruca, ainda? Se você levantar algumas aí, clica para nós ali que dá para a gente bater um papinho. Isso. Aquele templo de madeira que foi visto no início, ele foi ficando apertado. Vocês perceberam ali que já estava apertado. Sim. Mas tinha uma parede no meio. Aí eu tirei aquela parede, né? Tinha, lá nos fundos, depois daquela cortina, tinha uma parede. Tinha uma parede. Aí eu tirei aquela cortina, tiramos a parede e levamos mais uns 4, 5 metros para frente. Encostamos na divisa lá. Certo? E encostando lá na divisa, aí acabou, não tinha mais o que fazer. Não tinha o que fazer. Se tiver mais algum, não sei se tem, Raquel. Dessa antiga, dessa antiga? Da antiga não tem mais, né, Vruca? Então, aqui tem a parede, lá cá, foi tirado, né? Era esse tempo, já tá, pra você ver. Isso aí ilustra bem. Encheu aí, eu tive de tirar a parede para cá. Aí tiramos a parede, crescemos um pouco mais, mas não adiantou não, porque encheu de novo e nós tínhamos de comprar terreno, porque não tinha mais para onde ir. Né? E aí, se tiver mais, pode passar, Vruca, para a gente ter uma ideia de como acho que daí foi. Já chegou no templo novo. Né? Que Aqui é aquela primeira foto que tem os Fusca bonitão lá. Esse foi o templo novo que já
Que foi erguido. Depois que encheu aí, que não... Esse templo. Esse é o templo. Mas é bom explicar isso aí. Nós fizemos a primeira fase até a laje. Aham. Até a laje. Fizemos a primeira fase, aí saímos de lá, daquele templo de madeira, e viemos aqui para baixo, onde está aparecendo as janelas aqui. Aham. Viemos aqui para baixo, tinha coluna, mas ajustamos ali. Trabalhamos ali, ficamos como igreja, até que terminássemos em cima. E aqui, por exemplo, a inauguração do templo. Isso aqui Já foi na parte de cima. Já na parte de cima, isso. Aham. Inauguração do templo. Aí é o templo em cima já. Já é uma Aqui foto já é o mais templo lá em atual. cima, o batistério, pode ver lá em cima tem o Aham. batistério, né? Certo? Eu estou ali, bem jovem ali, tranquilo. Ó, nosso saudoso irmão Isaías está ali. Saudoso, o irmão Isaías está ali. Aham. O irmão Manuel José Dias está ali também. O irmão Manuel Dias foi um diácono aqui, né? O irmão Isaías está lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que fosse conhecido aí da comunidade. Irmão José Honório lá na... Irmão José Honório está ali Aqui. também, né? Aham. Então E são... ali o senhor, ali ainda o senhor estava de cabelo Preto. preto. Tinha cabelo, tava Olha aí, ó, preto. olha aí, Olha lá, rapaz. né? Agora tá que tá uma neve, hein, pastor? Aí agora é só neve, né? É isso aí. É. E então aí ficou então o templo novo, Esse é o templo novo, que hoje é o salão social. que é o salão social. Que é o salão E social. o templo novo ficou quantos anos? Até 92. Até 92. Ficou esse templo aí, foi inaugurado em 92. Começamos em 86 Aham. e terminamos em 92. Certo? Bacana, bacana. Agora, pastor, a gente contou uma parte da história da igreja e chegamos então no Templo Novo. A pastora Raquel já estava por aqui. Já Já estava por aqui Você está estranhando que ela não esteja ali, né? na história do Templo Novo. E então, o pastor José Soares, na comunidade, Sim. trabalhando com a comunidade. Conta um pouquinho dessas aventuras que o pastor teve enquanto comunidade. Hein, Então pastor? eu falei da Que primeira bicicleta. já eu quero entrar na história da igreja Batista Sião dentro da comunidade, na parte social. Isso. Mas eu quero escutar um pouquinho da história do pastor José Ministério. Soares na comunidade. Veja bem, nós falamos aí da primeira bicicleta. Primeira bicicleta. Roubaram aquela, eu comprei outra. Roubaram aquela, eu comprei outra e vamos por aí, pedalando. Né? Com a esposa, aí veio a primeira filha, aí Cadeirinha. a esposa, eu e a cadeirinha. Por aí, andando por aí, visitando, era o trabalho, e é bom destacar aqui, naquele tempo, o trabalho do pastor era visitar. Visitar, começava terça-feira, a chamada folga do pastor na segunda, terça-feira era casa em casa, tomava cafezinho, né? Cafezinho que tinha que ser de manhã até tarde, noite, cafezinho. Visitas. E aí o destaque é que naquela época o trabalho de visitação pastoral surtiu um efeito extraordinário, fantástico. O trabalho de visitação dava resultado. Bom, esse trabalho de visitação foi levando a igreja a crescer, o ministério, o dia a dia, né? Foi levando a igreja a crescer. A igreja cresceu, aquela bicicleta roubaram também de novo. Oh, meu Deus. Levar mais uma bicicleta, mas aí, né, eu sou persistente, comprei outra. Comprei outra. A terceira, aí um irmão, eu comprei outra. Na terceira, roubaram também. Roubaram 3 bicicletas minhas. Andando por aí e tal. Naquela época eles gostavam de bicicleta. Gostavam. Só que eu precisava, mas eles gostavam, né? Tal. Mas alguém tinha que ter doado um cadeado pro senhor. Pois é, também, né? Também. Né? Evitaria, né? Evitar isso. Mas aí um irmão me deu uma bicicleta. Quando roubaram a terceira, aí o pessoal ficaram com pena, né? Falaram, não é possível o pastor ficar comprando bicicleta, o pessoal roubar. Então, aí me deram a 4ª bicicleta, que eu mantive ela, aí eu cuidei, mantive ela, mesmo depois que tivesse carro, ela ficou por aí, depois eu acabei doando. Mas foi um trabalho 14 anos e meio de bicicleta. Então é bom, até isso eu destaco. 14 anos e meio de bicicleta. Depois, eu ganhei um Fusca. Ganhei um Fusca que o pessoal não deixou eu usar, a igreja. As irmãs da União Feminina me deram um Fusca, mas me deram um Fusca olho de boi. E aí o pessoal da diretoria, não, o senhor não pode dirigir esse carro, um perigo por aí, tal. E fui vender, eu vendi.
Vendi. Aí também tinha uma desculpa que o pastor não tinha carteira, né? Não era habilitado. Não tinha habilitação. Não tinha habilitação e estava certo eles, né? Então, resolvido o problema, vendi o carro, guardei o dinheiro para comprar um outro futuro. Mas aí a igreja comprou uma Kombi. Comprou uma Kombi, eu fiquei com a Kombi um bom tempo. Até Mas o já dia... habilitado? Já habilitado, Já aí eu habilitado. aprendi com a Kombi, aprendi com a Kombi. Olha aí. Dirigi com a Kombi. Aí fui fazer o teste, passei, porque eu dirigia a Kombi, né? Fui fazer com um Gol, Sim. né? Passou, e aprendi, fiz a carteira, fui habilitado. Aí a igreja comprou um carro. Aí a igreja me deu um carro. Mas o que a igreja fazia com essa Kombi? A Kombi? É. Levar gente para lá e para cá. Ela vivia cheia. E também, aí entra a Kombi na ação social depois, né? Na frente. Entendi. Através da Kombi nós desenvolvemos um trabalho de ação social. Agora o pastor Soares, a história, tanto a história do pastor Soares, a história da igreja, também a história da comunidade, se confunde um pouco, porque Sim. foi tudo atrelado uma, né, Sim. seguida da outra. E o pastor Soares, então, nesse meio tempo, também se doou para a comunidade, Com foi candidato certeza. a conselho tutelar, foi conselheiro Fui tutelar, conselheiro né? tutelar, fui eleito conselheiro tutelar na época, né? Fiquei em todo, mas a demanda era demais no conselho tutelar e eu não consegui conciliar as duas coisas. Aí no meio do mandato eu pedi exoneração, saí. Né? Mas nesse período a igreja cresceu e aqui que entra a expansão da igreja. Quando a igreja, nós construímos esse prédio aqui, na construção nós tínhamos trabalho na solitude, a Joa Raquel vai me ajudar, né, Raquel? Tinha. Que é a Igreja Batista Nova Canaã, Que hoje é do pastor Do Josué. do pastor Josué Ribeiro de Andrade. Depois nós tivemos... No IP. Nós tivemos no Jardim IP, que é a Igreja Batista no Jardim IP hoje. Né? Depois tivemos ali no Marumbi, que é a Igreja Batista Moriá. Moriá ali, não, Salém, Igreja Batista Salém hoje. Que teve, na realidade, como pastor o pastor Renato, que foi filho Cordeiro. E ele era Ali. daqui, foi organizado lá e ele foi para lá. Né? Dali nós organizamos um autódromo, a Igreja Batista no Jardim Autódromo ali, que está o pastor Barbosa, Elias Barbosa. Né? E depois ali nós organizamos Jardim das Américas, Igreja Batista Esperança, ali. E depois organizamos uma igreja lá no Parigô de Souza. Parigô de Souza, Igreja Batista da Glória. Acho que é Glória. Né? Glória, está até hoje lá, o pastor está lá muito bem. E depois nós organizamos a Igreja Batista em Roseira, que está lá também o pastor Amarildo. Ou seja, a Igreja Batista Sião deu muitos frutos. Organizamos 8 igrejas, inclusive 8 igrejas. uma lá em Castro, na cidade de Castro. Olha aí. A nossa igreja aqui tem 8 filhas organizadas, devidamente organizadas. Já dependentes? Já independentes, não estão- autônomas, todas organizadas. Alguns já têm outras filhas, né? E a maioria delas estão com pastores que foram formados pela casa também. Pela Isso. Pela Pode falar, casa. Raquel. Ah, que bacana. Que Essa- bacana. Entre eles, O pastor Jean. pastor Jean. exatamente. O pastor Jean pastoreou aonde mesmo? Ele pastoreou a Igreja Batista Nova Vida aqui, começou a Nova sair. Vida. Ele era meu auxiliar aqui, era da equipe Mas já era pastoral. pastor? Era pastor. Já era pastor. E era meu auxiliar. Aí, por motivos alheios, eu indiquei ele para a Igreja Batista Nova Canaã, né, Nova Vida. Nova Vida, Nova né? Vida. No Boqueirão. Né, e já tinha amigos lá também. Aí ele foi para lá. E na época era o pastor Edson Luiz de Oliveira, também era a mesma época, os dois. Pastor Edson Luiz de Oliveira e o pastor Jean. O pastor Edson foi para Campo Largo e o pastor Jean aqui para Nova Vida, ali No Boqueirão. No Boqueirão, próximo ali ao quartel. Tá. Então, antes da gente entrar nessa nova fase da igreja, que já tem o pastor Jean, já contamos um pedacinho da onde surgiu Isso. o pastor Jean nessa história. Certo. Agora vamos falar um pouquinho da Igreja Batista Sião de Curitiba na comunidade, na ação social. Que eu falava que se confunde um pouco a história do pastor Soares como pastor da igreja, pastor Soares na comunidade. Vamos falar um pouquinho o que a Igreja Batista desenvolveu na área social dentro da comunidade aqui em torno. Com o crescimento aqui da região, o avanço, por quê? Como dissemos no bloco passado, anterior, o bairro aqui só ia até a Tunísia.
onde nós compramos uma casa, a casa da esquina ali em frente ao Mercantil. Que é a casa pastoral. 15 anos depois, eu morei 14 anos e meio aqui, 15 anos e meio lá. Né? 20 anos lá, desculpe. 20 anos lá, 20 anos e meio lá e 15 anos aqui em cima, lá da igreja. Até ali, a Tunísia, era o bairro. Dali para baixo era um escampado, né? Capim, tal, só tinha os barracos na beira da linha. Lá, se vocês se lembram, não sei se alguém se lembra, a linha toda tinha barraco. Mas aí eu acho que a própria rede ferroviária cuidou de tirar, ou depois o pessoal, aquele pessoal que morava na beira da linha, que tinha barraco de um lado e outro da linha, acabou mobilizado e ocupou, fez a ocupação de todo o perímetro ali, que é o que nós chamamos hoje de Vila São Domingos. Né? Vila São Domingos ali, depois o Agrícola lá, aqui em cima também. Centenário 2. Centenário 2, ali onde está, né? A associação. A verdade é que para baixo ali da Tunísia, ali era escampado e o pessoal foi invadindo. Como eu disse, eu era o pastor aqui e muitos dos nossos irmãos estavam também lá. Nós crescemos também ali. Aí eu fui um apoiador, ou seja, eu dei suporte na época para o pessoal entrar ali, e a polícia vinha e queria espantar o pessoal. Aí Calma aí, gente, vamos orar, respira fundo. Isso. A polícia, ao me ver lá, quantas inúmeras vezes eu me vi lá de terno, gravata, lá no meio do pessoal, o pessoal todo invadindo lá e eu lá de terno e gravata, por quê? Para me identificar quando a polícia chegasse. E eu me identificava, eu sou o pastor, aqui eu tenho pessoas aqui, aí o pessoal ficava reticente. Até que o candidato na época, alguém da época, né, que não vamos dizer o nome agora, mas alguém mandava uma ordem e a polícia ia embora, voltava, mandava uma ordem para o comando, e o comando tirava a polícia e ia embora, e aí a gente continuava a demarcação. O povo ia demarcando. E o povo ia demarcando, né? O povo ia demarcando e ocupando ali. Conclusão. A necessidade de a obra associação social. Foi quando a irmã Etelvina, aqui eu quero honrar a irmã Etelvina, já de saudosa memória, ela se converteu, ela não era convertida, né? Ela tinha um bar ali embaixo, e aí se converteu, fechou o bar, veio aqui para cima, ela era uma católica fervorosa, aí veio para a igreja, foi treinada, foi discipulada, eu batizei, e ela, voltada para a ação social, iniciou um trabalho social aqui. Como ela estava envolvida na comunidade, o que ela fez? Ela começou aqui a atender a comunidade aqui na igreja, na ação social. Comida, aí aquele projeto da verdura. O primeiro projeto foi o da Multimistura. Que foi o Pró-Nutrição. Pró-Nutrição, isso mesmo. Que inclusive foi parceria com a Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, uma parceria que durou muito tempo. Aqui eu honro a Pastoral da Criança, aqui, a liderança da Pastoral da Criança, que fez um trabalho excelente conosco aqui, né? Não olhávamos para a cor denominacional, foi um trabalho social mesmo, atendendo mães e atendendo crianças, gestante, por exemplo. Começamos assim. Como a comunidade veio para esse atendimento, o que nós precisamos fazer? Percebemos que tinha muita gente que não tinha condições de médico, mesmo em INAMPs na época, né? Mas não tinha condições. Aí eu tinha uma amiga, aliás, eu tinha um amigo pastor que tinha uma filha médica, um americano. Aí ele disse, a minha filha quer ir conhecer a igreja. Ela veio conhecer. Chegou aqui, ela ficou muito extasiada com a necessidade, porque ela veio exatamente num daqueles dias que estava atendendo para a nutrição, as mulheres aqui, ela ficou impressionada. Ele disse, a partir de semana que vem eu vou atender aqui na igreja. Aí veio a doutora Débora. A doutora Débora veio, fazia triagem do pessoal, atendia o que ela podia aqui, dava remédio, trazia remédios, como é que chama? Amostra grátis, ou ela mesma comprava, e atendia o pessoal. Quantas pessoas foram curadas aqui com o atendimento da doutora Débora. Outros ela encaminhava, né? Chegou um momento aqui que nós tínhamos, inclusive, um laboratório de análises clínicas que pegava o material do pessoal aqui, o médico lá, amigo nosso, fazia os exames, mandava para ela aqui, tudo na faixa, na época, certo? E tudo sem cobrar nada, e foi um trabalho excelente da doutora Débora
eu me esqueço o sobrenome, Também uma, não lembro. uma americana. Também não lembro o sobrenome dela. Débora Bell, que ela trabalhava aqui praticamente tempo integral, vinha todo dia. Emergências, ela vinha atender, arrumou o laboratório, né? Um médico de análises clínicas veio também, doava o trabalho. E junto com isso, o que aconteceu? A irmã Etelvina entrou em contato com o Condor, com os mercados aí, e nós fizemos um trabalho de busca. Aí entrou a Kombi, Dinei. A Kombi buscava o material, trazia para cá, acumulava aqui, arrumava os caminhões. Fazia uma seleção, selecionava. Tinha vez de nós trabalhar aqui com 25, 30 pessoas fazendo seleção. Ocupava todo o espaço aqui com comida. Nós chegamos a atender, Dinei, aqui, nós chegamos a listar 600 famílias. Agora vale a pena destacar essa questão desse trabalho social dos supermercados, o quanto ele era sofrido. Eu ouvia falar disso, né? Sim. É o quanto ele era sofrido, por quê? Porque os voluntários da igreja, eles tinham que ir lá e tinha que limpar e lavar. Tinha que lavar, Exatamente. né? Tudo. Ficava nos fundos lá na doca do mercado. Isso. Então, ou seja, vocês não vão só levar. Não. Lava aqui, limpe aqui primeiro. Então, era um trabalho árduo, né? Exatamente. Era um trabalho assim, buscava o material, sim. Nós levávamos duas equipes. Uma equipe para tirar o material e trazer, e a equipe para lavar. E tinha que deixar limpinho. Quantas vezes eles iam lá, não, mandar voltar, limpar de novo, e foi assim. Era e um nós trabalho, ficamos algum tempo. Era um trabalho trabalho que envolvia bastante pessoas, Bastante né? Porque quando os alimentos vinham do mercado, né, que a gente ia buscar, vinha dentro da Kombi, mas vinha tudo em caixas misturado. Sim. Então nós tínhamos, a gente selecionava tudo, colocávamos em sacola, distribuímos ali de uma maneira de igualdade, né, os alimentos. E depois disso, depois de uma manhã de separação, né, aí à tarde a gente ia distribuir as sacolas. Então a gente tinha as pessoas que vinham já receber as sacolas aqui na própria igreja e alguns que moravam mais distante, nós colocávamos dentro da Kombi e íamos distribuindo. Ia levar para... Então, quando a gente fala que o crescimento da igreja e a comunidade se confunde, é porque fomos crescendo juntos, né? Exatamente. Fomos crescendo juntos. A comunidade foi crescendo, a igreja foi vendo as necessidades dessa comunidade crescida e foi atendendo essas necessidades. Então, houve um crescimento junto ali, né? E esse trabalho da doutora Débora, eu me lembro muito bem o quanto ajudou a comunidade. Certo. Porque a gente, às vezes, percebia, assim, dias que ela vinha consultar, que lotava a sala de espera. Né? Porque como não era agendado naquela época, não tinha nem como agendar, então era por ordem de chegada. E a gente podia ver a alegria, né, da doutora Débora atendendo essas pessoas. E quantas pessoas receberam e a satisfação das pessoas essa também, ajuda. Né? Essa ajuda, porque naquela época a saúde era bem precária, aqui a gente não tinha o posto de saúde ainda, né? Se quisesse ir no médico, eu me lembro que a gente tinha que ir lá no centro, né? Na Marechal Floriano. O famoso INAMPS. Exato. É isso mesmo. Verdade. A gente ia lá no centro, então, como a comunidade aqui ainda era muito carente, né? Como o pastor falou que ainda estavam arrumando lugar para morar, tanto que estavam invadindo ali, então esse trabalho para a comunidade foi de bastante relevância mesmo. Então, com isso, trouxe muitas pessoas, né? E não só atendimento de saúde, de alimentação, mas a igreja trabalhou muito aqui também no tratamento espiritual, no sentido de levar as pessoas assim num crescimento emocional, né? Entendendo tantas coisas que vão acontecendo. Eu creio que a gente está vivendo num tempo tão complicado, porque a gente está saindo de uma época onde a gente praticamente nem tinha telefone, Verdade. né? E agora a gente tem um computador na mão, né? Sim. Então foram tantas mudanças que a igreja em si, ela faz-se necessário com essas mudanças junto para poder dar esse suporte à comunidade. Que bacana. Deixa eu destacar dentro da palavra da Raquel. Eu queria pedir o Vruca, se você pode colocar a foto grande que nós temos aí da inauguração que eu falei, com o prédio novo, Vruca, porque eu quero explicar uma situação aqui que surgiu na época. Essa aí. Nós estamos, pode perceber que é a construção. Sim. Nós estamos inaugurando esse templo. Agora, ora esse templo aí, na década de
90. Década de 90. Olha esse tempo na década de 90. O que tínhamos aqui no bairro em 90? Esse tempo gerou muitos questionamentos aqui no bairro. Foi aonde nós fomos praticamente levados, estimulados a voltar para a comunidade na ação social, porque quando nós inauguramos esse templo, a comunidade passava e achava que esse templo era uma suntuosidade, era luxo. E, consequentemente, nós nos estávamos sentindo distanciados da comunidade. Muitas pessoas não vinham na igreja porque achavam que é a igreja dos ricos. É a igreja dos ricos. Ali só tem ricos. Na verdade, primeiro que esse templo foi construído com dinheiro aqui do bairro. Não veio dinheiro da Inglaterra, dos Estados Unidos, nem de outros lugares, nem de ofertas de fora. Aqui foi o povo aqui da Vila Centenário, aqui do Cajuru, nosso povo que construiu esse templo. Mas havia rumores, nós ouvimos isso. Quando eu passei a ouvir isso, o que eu fiz? Falei, gente, vamos voltar para a comunidade, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Foi quando nós começamos a ação social de forma definitiva para desmistificar de que a Igreja Batista Sião era a Igreja dos Ricos. E continua não sendo a Igreja dos Ricos, mas a Igreja do Povo. Aqui é um lugar onde adoramos a Deus, todos são bem-vindos. Aqui é um lugar onde não existe pobre, não existe rico, não existe cultos ou incultos, não existe doutores aqui. Nós somos a Igreja Batista do Cajuru, da região do Cajuru. Aqui, um povo simples, um povo que recebe muito bem, recepciona muito bem, um povo que está disposto, inclusive, a fazer ação social junto às necessidades do povo, das famílias. Então, eu queria explicar esse detalhe, porque nós voltamos para a comunidade em função de acharem que a Igreja Batista era a Igreja dos Ricos. Ou seja, cerca de 80% dos membros da atualidade continuam sendo da comunidade. Eu vou um pouco mais. Eu acho que nós temos aqui 90% da Igreja Batista Sião é daqui. É da comunidade. É daqui, da comunidade. Né? Então, isso nos ajudou, a ação social nos ajudou a expandir. Né? E dentro disso que o pastor Soares falou, esse templo foi construído não só com o dinheiro, a oferta dos próprios membros da igreja, como também a mão de obra. Mutirões. Nós fazíamos mutirões, né? Finais de semana aí, quem trabalhava na área de pedreiro e tantas outras áreas de eletricista, se juntavam ali e eram mulheres, crianças, eram tudo carregando que nós temos as aí? Coisas. Esse aí foi um dia que teve um evento que nós saímos às ruas para fazer uma caminhada para Jesus. Caminhada né? profética. Isso, era uma caminhada profética. Nós saímos aqui da frente da igreja e andamos por um período de quase 2 horas, né, pastor? Por todo o bairro, passando ali para depois da linha ali, tudo, e daí retornando e terminando com o culto aqui. Demos uma volta no bairro. Aliás, Dinei, eu aproveito para dizer aqui que nós temos plano futuro aí, né, de fazer um impacto no bairro. Isso aí. A gente a faixa ali já estava falando da rádio. É verdade, sintoniza em 98.3. Era 98.3. É verdade, é verdade. Aí já era o início da rádio já também, Isso né? foi mais ou menos em 2006, né? 2006, por aí, eu 2008. acho que né? Que bacana, pastor. O Vruca está me dizendo aqui já que nós já foi quanto tempo aí, Vruca, de podcast? De conversa? Já foi 45, mas tem história, né? Exatamente. E eu quero tem voltar. Tem a terceira fase ainda. Tem mais foto aí, Vruca, desse momento ou não? Porque vale a pena lembrar, olha, já está o pastor Jean. Isso aí no templo já... lembra lá que lá em cima, passou o pessoal, lá em cima era o batistério. O batistério. Bem destacado lá em cima. Aqui já era então, hoje, salão social. Já era, eu acho que aí já era salão social. Né? E ele já era pastor aqui, o pastor Jean? Ele já era talvez não fosse o pastor. Mas tinha voltado, não tinha, lá em cima. Ele estava aqui na igreja como auxiliar. Como auxiliar. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá não tinha reforma ainda, né? Então ele era pastor auxiliar. Nós não podemos esquecer, para passar agora para a atualidade da nossa conversa, nós não podemos esquecer da rádio. Isso, porque a rádio também foi uma conquista, né? Foi uma conquista da comunidade, também idealizado pela igreja, né? Também. Eu creio que foi ano 2000.
No ano 2000 a gente conseguiu a concessão, né? A igreja era a associação criada pela igreja, a concessão foi dada para essa associação. É bom destacar que não foi uma concessão para a igreja, mas foi para a comunidade, a partir de uma associação de ação social, certo? Então, a rádio hoje é de uma associação, ligada a uma associação de ação social, e ela não é da igreja. Né? E isso foi benéfico, porque a gente trouxe a comunidade exatamente para... ajudou a comunidade, divulgou a comunidade, divulgou a igreja, divulgou a comunidade, as ações da igreja, né? Entendi. Agora vamos falar um pouquinho da atualidade da Igreja Batista Sião de Curitiba, que daí já temos o pastor Jean como pastor titular da igreja, o pastor José Soares Conselho pastoral. Faz parte do Conselho Pastoral, a pastora Raquel também faz parte do Conselho Pastoral, e o pastor Jean é um pastor titular. O que mudou de lá para cá, pastor? Eu creio que o que nos levou a fazer a transição foi exatamente o fato de... Eu fiquei aqui 35 anos e eu entendi na época, em 2012, que a igreja precisava avançar, que a igreja precisava ter uma nova visão, que a igreja precisava inovar. Nós estamos vivendo na época da tecnologia. E o líder que não inova tende a estagnar. E a minha visão é de que eu não ficaria na igreja quando eu percebesse que eu não estava atendendo a expectativa da igreja. Mesmo que eu estivesse atendendo a expectativa espiritual, de pastoreio, eu nunca senti que isso estava faltando, mas a igreja precisava avançar em outra direção. E aí eu trouxe o pastor Jean, que foi minha ovelha, foi meu seminarista, foi líder de adolescentes, de jovens aqui, né? Já era pastor, foi para a faculdade e terminou a faculdade, tornou meu pastor auxiliar. Como pastor auxiliar, foi convidado para uma outra igreja. De aí ele foi pastorear uma outra igreja lá em Paranavaí, a convite da segunda igreja, da Igreja Batista Vila Operária, em Paranavaí. Ficou lá por alguns anos, não sei quantos anos. Veio para Telêmaco Borba? Veio para Telêmaco Borba, pastoreou Telêmaco Borba, uma igreja também em fase de crescimento. De Telêmaco Borba veio para PIB de Araucária. Vindo para PIB de Araucária, foi exatamente em 2012, quando eu estava iniciando a questão de sucessão. Aí ele sentiu o desejo de deixar a igreja lá, eu trouxe ele aqui, e a igreja aqui decidiu trazer o pastor Jean para ficar 2 anos comigo. Ele ficou 2 anos como meu auxiliar. Ficando 2 anos como meu auxiliar, em 2012 ele chegou. Em 2014, em novembro de 2014, ele tomou posse. A orientação que, na época da associação, eu tive, é de que eu deveria ficar mais 2 anos com o pastor Jean, no sentido de dar suporte a ele, apoio, conselheiro, não é? Amigo, estar ao lado dele. E foi o que eu fiz. Fiquei até de 2014 ele tomou posse, 2012 ele veio ficar comigo, 2014 tomou posse, 2016 venceu o prazo que eu tinha de ficar com ele, de conselheiro, de suporte. Aí de 2016 para cá eu passei a ser um conselheiro. Eu sou do Conselho Pastoral, como o caso da pastora Raquel, também Conselho Pastoral. E o pastor Jean está vindo, fazendo um excelente trabalho, né? Com inovações, com uma visão muito... Aqui nós já estamos falando, essa foto que o Vruca colocou, já é o Templo Novo. Já é o Templo Novo. Que, na realidade, o Templo Novo ainda foi no final da sua gestão. Não, foi ainda na minha gestão. Foi na minha gestão. Né? E eu inaugurei o Templo Novo, né? Esse é o Templo Novo, né? Aqui foi um dos dias que estava o executivo nosso aqui, esse da frente, cabeça branca aí, foi o nosso executivo, vai ser até junho, né? O que é executivo? Executivo é o executivo estadual, é o executivo que lidera toda a estrutura denominacional no estado. Que bacana. Certo? E daí, essa já é a atualidade. Já é a atualidade. E hoje a igreja conta com quantos membros, pastor? Acho que nós estamos mais ou menos 700, 800 membros. 700, 800 membros. E
E por que, uma pergunta que eu tenho, a vozinha tá ali, firme e forte, a vozinha. Tá aí, sempre forte. Aí, Ela tá com aí foi o quantos- aniversário dela de 100 anos. De 100 anos. Aham. 100 anos. Ela tá com quantos anos agora? 101. 102. 102. 102 anos. E pastor, por que, isso eu faço a pergunta tanto para o pastor Soares, como para a pastora Raquel. Por que igreja em células? O que mudou? O que mudou lá atrás, lá no passado, da igreja envolvida na comunidade para a igreja em células? Nossa igreja era uma igreja dirigida por ministérios. Chegamos a ter 22 ministérios. Mas chega as fases que nós precisamos, aquilo que eu disse, inovar, para buscar estratégia de crescimento. As células foram exatamente uma estratégia, uma visão de crescimento. Começou comigo, lá atrás, eu vim trazendo a igreja para a visão celular. Chegou o momento que nós não tivemos êxito, nós retornamos, voltamos atrás na visão celular e retomamos depois. Quando o pastor Jean veio em 2012, eu estava no processo de retomada. E a igreja tinha decidido que ia retomarmos a visão celular. Quando o pastor Jean chegou, estávamos no processo de retomada. Ele incrementou e fez a transição. Fez a transição para a célula. Uma igreja que era igreja com célula, tornou-se uma igreja em célula. Mas estamos ainda em processo de ajuste. Hoje a nossa Igreja Batista Sião está em processo de ajustes da visão celular. Quantas células tem hoje a igreja? Estamos mais ou menos com umas 30 células. 30 células. 30 células. Eu junto com meu esposo, nós coordenamos um dos setores, nós chamamos de setores, né? O pastor Soares e a pastora Sônia coordenam um outro setor, nós temos o pastor Flávio, que coordena um outro setor, que nós chamamos de setor de jovens, né? E o pastor João Claus e a pastora Fátima também tem um outro setor. Nós temos hoje, então, 4 setores, e cada setor tem ali um grupo de células, né? O trabalho de célula em si, ela é importante mais para o crescimento e o discipulado de cada membro. É uma visão onde nós trabalhamos que cada crente é um ministro e cada casa é uma igreja, né? Onde nós abrimos as nossas casas durante a semana para termos essas reuniões e ali a gente convida os nossos amigos, parentes, porque como a gente falou, né, no início, a igreja ela foi crescendo conforme a comunidade foi crescendo e também mudando conforme as situações foram acontecendo. E a gente percebeu que ao longo desses anos, as pessoas hoje já não têm mais tempo, né? Eu sempre falo para os meus filhos que antigamente a gente tinha a nossa reunião de jovens no sábado à tarde, né? A gente tirava sábado todo. Por quê? Porque ninguém trabalhava no sábado. Hoje, as pessoas trabalham até no domingo, trabalham à noite. Então, a gente teve que criar, seguir umas estratégias para que pudesse atender todos esses públicos. Então, as células nas casas, por exemplo, nós temos células que funcionam na terça, outras na quarta. Então, essas pessoas têm facilidade de estar participando do conhecimento da palavra de Deus, de estar trazendo seus visitantes e participando ali de uma comunhão, né? Porque é muito mais fácil, por exemplo, se eu convidar você para ir na minha casa, às vezes, né, durante uma semana e falar, você vai tomar um cafezinho lá com a gente e bater um papo ali sobre a palavra de Deus, né, do que falar que a pessoa vem, vamos lá no culto, no domingo à noite, só que a pessoa trabalhou no domingo, tá cansado, só tem o domingo, né, para ir, sai e falar, outro dia eu vou, né, mas na nossa casa não, aqui a pessoa chega, a gente já abraça ela e a nossa intenção é justamente essa, né, a visão é ver a igreja crescendo através dessas pessoas que chegam nas nossas casas. Inclusive, domingo agora nós vamos ter batismo, né, e todos os batizados, né, que serão batizados ali, são frutos que foram alcançados na célula, dentro desta visão celular. Que bacana. Pastor, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro Voz Podcast e hoje nós tivemos o prazer de contar um pouquinho da história da Igreja Batista Sião de Curitiba e eu queria que o pastor fizesse aí as suas considerações finais. Então, Dinei e amigos que estão aqui conosco no Voz Podcast, eu quero dizer que, primeiro, um privilégio estar aqui, né? Junto com o Ednei que tem sido uma voz aqui na comunidade, o Ednei que
ele é um guerreiro. Então, Dinei, meus Obrigado, parabéns, pastor. meus parabéns pelo Obrigado. trabalho que você tem desenvolvido. Quero também parabenizar o nosso querido Vruca, que o Vruca tem sido incansável aqui, e convidar os nossos ouvintes, amigos aí, para estar atento à Sim. voz aqui da Viva FM, né? Isso aí. Da Viva FM, porque... O senhor lembra a Kombi da igreja, não? Lembra da Kombi da igreja? Lembro. Então, agora o senhor imagine a Kombi da igreja sem os pneus e sem o Exato. volante. E sem o volante, É, né? o Vruca é Exato. dessa época. Né? Então. Mas nós estamos tentando. Acho que, Então. eu acho que vamos começar a colocar pneu nessa Kombi agora. Ah, Com aleluia. certeza, né? Amém. Com certeza. Então fica aqui a minha palavra de gratidão a você por nos convidar e aos nossos ouvintes que estão aí nos ouvindo. Será um privilégio contar com a participação da nossa comunidade. E vou dar aqui uma palavra aos pastores aqui da nossa região, Ednei, se você me permite. Por favor. Os pastores da nossa região, os pastores, não importa a sua denominação, nós somos todos irmãos. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quero fazer um apelo aos pastores de igrejas históricas, conservadoras, pentecostais, neopentecostais, para nos unirmos em favor do nosso bairro, para evangelizar o nosso bairro, para integrar o nosso bairro numa visão profética. Eu creio que nós podemos nos unir para o evangelismo, para missões. Nós cada um temos os nossos conceitos doutrinários, mas isso não pode nos distanciar. Então fica aqui, quero convidar também os pastores para nos conhecer aqui, né? Sim, com conhecer certeza. aqui o estúdio da Viva FM, porque daqui poderão sair grandes projetos, grandes ideias para o nosso bairro. É isso aí. Né? Quero agradecer também, aproveitar aqui, um abraço para o pastor Jean Garcia César, que é o pastor presidente, que tem facilitado o nosso trabalho. Verdade. O pastor Jean tem sido um pastor, um parceiro e um pastor abençoador. Então fica aqui o nosso abraço ao pastor Jean, à pastora Berenice e à sua família neste dia. Lembrando que o pastor Jean só não está aqui neste primeiro, porque está envolvido com atividades denominacionais. Ele é o presidente dos pastores batistas de Curitiba e da região metropolitana. Em função desse cargo, ele não está aqui hoje. Pastora Raquel, as suas considerações finais. Muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite. Eu agradeço também, né, a vocês, agradeço ao convite, a oportunidade de poder estar aqui, principalmente de falar sobre a nossa igreja, né, sobre as ações que a nossa igreja tem feito aqui na comunidade, porque eu creio que quando nós nos instalamos aqui, eu creio que Deus não nos instalou aqui simplesmente para ter um prédio, mas para ter pessoas, para ter vidas aqui, para serem alcançadas, primeiramente amadas e serem alcançadas nas suas necessidades. Então, eu creio que isso é igreja, né? Igreja não é um prédio, igreja são pessoas que amam pessoas. São pessoas que amam a Jesus e que amam aqueles que Jesus trazem para eles. E por isso nós trabalhamos nessa visão celular, né? Eu posso dizer aqui, né, pastor, que eu sou apaixonada por esta visão, porque é onde nós podemos trabalhar bem de perto, né, com aquele que está necessitado. E hoje toda ação para a comunidade, ela vem através das células, né? Hoje nós continuamos aqui distribuindo cestas básicas, porque a gente arrecada isso nas células, a gente ajuda de todas as formas, reconstrução às vezes de casas. O ano passado nós ajudamos aí duas famílias a construir a sua casa, tudo isso a partir das células, né? De pessoas que acabam se envolvendo e ajudando outras. Então eu creio que esta visão veio para como um diferencial no tempo de hoje. E eu agradeço, então, aqui ao convite de vocês, por estar aqui com vocês, e também o mesmo convite que o pastor Soares fez, eu faço a todos aqui da comunidade que continuem ouvindo. Eu creio que nós vamos ter aqui outros momentos, né, de podcast aqui, com assuntos bem relevantes, e vale a pena a gente participar disso. Muito obrigada a todos. Gente, a todos vocês um abraço, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro Voz Podcast. Vamos voltar aí com outros assuntos relevantes à nossa comunidade. Todos vocês um abraço, muito obrigado.